Eu sou de uma geração que cresceu cheia de mitos. Cabe-me a mim, como treinador, como técnico de desporto e também de saúde, porque no fundo desporto é saúde, ajudar as pessoas a desmistificar grande parte desses mitos. Alguns deles, e aqueles que vamos focar aqui neste vídeo, é o facto de, por exemplo, a menstruação ser impeditiva para o desporto. Afinal de contas, eu, que nasci em 1979, eu cresci tantas vezes a ouvir coisas como, por exemplo, uma mulher menstruada não pode lavar o cabelo, uma mulher menstruada não pode fazer bolos porque não tem força. Toda esta mitologia se construiu em redor da mulher. E depois nós, no desporto, fazemos perguntas do género: porquê que não há mais mulheres a praticar desporto? Quem é que não é capaz de se recordar, por exemplo, nas aulas de educação física, as raparigas levarem declarações do médico que não podiam fazer a aula de educação física quando estavam menstruadas? Isto era algo extremamente comum. Nós, numa aula de educação física, vemos meia dúzia delas sentadas nos bancos suecos, aqueles bancos corridos, não é? Porque simplesmente não podiam, estavam menstruadas. E nós sabíamos quando é que uma ou outra estava com o período, porque durante a aula de educação física estava sentada. Isto era comum, isto é cultural. Isto estava enraizado e, francamente, não sei se ainda não estará. Talvez a resposta esteja em questões sociais como esta. Porque tantas vezes, até mesmo no consultório médico, nós ouvimos lutas contra o próprio desporto, luta contra a mobilidade, quando o desporto é saúde, se feito de uma forma lógica, coerente e acompanhado. Mas é também, às vezes, nos consultórios médicos que nascem respostas. Ou seja, na ciência. Hoje vamos falar um bocadinho então sobre a mulher, a menstruação e o desporto. Sejam bem-vindos ao Projeto Pedal. Eu sou o Pedro. E vou-vos ler aqui parte do capítulo de um livro com extrema importância. Não só esta parte, mas como o todo. O capítulo é o capítulo 8, Ciclo Menstrual e Treino, entre fases, tretas e rendimento. Já agora, a autora do livro é a doutora Marta Massada, que eu recomendo que, se vocês gostam do desporto, comprem o livro. Vocês vão adorar. Mas vamos só aqui desmontando os mitos menstruais. Se é um tema em que a desinformação impera, é no impacto da menstruação no desporto. Durante anos, o período foi tratado como um mistério indecifrável, quase sobrenatural, que, supostamente, tornava as mulheres frágeis e imprevisíveis. Como a ciência demorou a interessar-se verdadeiramente pelo desporto feminino, os mitos prosperaram como ervas daninhas. Dizem que não se deve treinar menstruada, que é normal uma atleta deixar de menstruar e que, se isso acontecer, basta tomar a pílula e fica tudo resolvido. O problema? Nenhuma destas afirmações sobrevive ao mais leve sopro de evidência científica. Um dos mitos mais populares é o de que o desempenho desportivo sofre uma queda livre durante o período. Muitas atletas acreditam que terão menos força, menos resistência e que se vão sentir exaustas só porque estão menstruadas. Os estudos, no entanto, mostram algo bem diferente. Apesar de algumas mulheres sentirem fadiga ou desconforto, a maioria consegue manter e até melhorar o rendimento, especialmente durante a fase folicular, quando os níveis de estrogênio começam a subir. Se o período fosse mesmo um entrave, não haveria mulheres menstruadas a ganhar medalhas olímpicas, o que, aliás, acontece com frequência. Outro disparate amplamente difundido é a ideia de que a amenorreia, a ausência de menstruação, é normal em atletas. Nada podia ser mais errado. Se um carro deixasse de deitar fumo pelo tubo de escape, ninguém acharia que está tudo ótimo, porque seria normal o corpo feminino desligar um dos seus processos biológicos essenciais. A ausência de menstruação não é um simples efeito colateral de treino intenso, como me disseram em adolescente, mas sim um sinal claro de que algo não está bem. Na maioria dos casos, o culpado é o déficit energético. O corpo não está a receber combustível suficiente para sustentar todas as suas funções. E isso não é um detalhe insignificante. Pode levar à perda de densidade óssea, aumentando o risco de fraturas por stress, aquelas que surgem do nada e obrigam a semanas ou meses de paragem. A médio e longo prazo, afeta também o metabolismo, o sistema imunitário, a saúde cardiovascular e a fertilidade. O corpo não para de menstruar porque se esqueceu,
mas porque entrou em modo de sobrevivência. Mais enganador ainda é o mito de que basta tomar a pílula para resolver o problema. Sim, pode criar ciclos menstruais artificiais, mas isso não resolve a causa da amenorreia. O déficit energético, o excesso de treino ou o stress continuam lá, escondidos atrás de uma hemorragia induzida por hormonas sintéticas. Na prática, a pílula mascara o problema. É como colar fita preta sobre a luz do aviso do motor no carro. Pode acalmar o nervosismo de se ver o sinal a piscar, mas não resolve nada. Para completar o festival de ideias erradas, há ainda quem acredite que sem menstruação não pode engravidar. Seria ótimo se o corpo fosse assim tão previsível, mas a ovulação pode acontecer sem aviso e há muitos casos de gravidez após meses sem menstruar. Confiar na amenorreia como método contraceptivo é como confiar num Olá Mãe vindo de um número desconhecido de WhatsApp. Em suma, muito do que nos ensinam sobre menstruação e treino está, na melhor das hipóteses, desatualizado. Na pior, é simplesmente falso. A menstruação não é um entrave ao desempenho. A amenorreia não é normal. A pílula não é uma solução mágica. E confiar na ausência do período como método contraceptivo é receita para surpresas indesejadas. Tretas versus factos. Dito tudo isto, talvez o problema que eu encontro enquanto treinador de haver poucas mulheres no desporto, ou pelo menos em determinadas modalidades, de uma forma geral eu acho que há poucas mulheres no desporto, talvez seja fruto efetivamente de uma reação cultural. E não tanto como às vezes se discutiu de que simplesmente as mulheres não tinham tanto interesse pelo desporto, tinham interesse por outras coisas. Nós vemos atualmente, por exemplo, uma grande ascensão no desporto feminino, no futebol, por exemplo, que tem outras capacidades financeiras. Mas não podemos dizer, porque haverá aqui alguém que diga já, mas as mulheres não ganham tanto como os homens e por isso mesmo é que também não chegam ao desporto. Sabem lá vocês quantos homens praticam desporto pro bono, sem ganhar absolutamente nada? E, portanto, se a questão fosse apenas e só uma questão financeira, eu próprio, que vocês estão aqui no canal, já tinha desistido disto como treinador há muitos, muitos anos. Portanto, a questão financeira é também um entrave. Eu não vou dizer que não é, porque eu acredito, francamente, que há muitos jovens que não chegam ao alto rendimento e que não nos trazem títulos olímpicos e campeonatos do mundo, porque por questões financeiras não foi possível continuarem a praticar desporto ou desenvolver mais as suas capacidades. E, portanto, esta é uma questão transversal. Obviamente que aquilo que eu quero dizer é que eu acho que aquilo que tem impedido mais as mulheres de chegar ao desporto tem sido mais uma questão cultural ligada ao sexo do que qualquer outra questão. Vamos continuar a desfazer mitos. Estou a acabar de ler aqui o livro Tretas versus Factos, da doutora Marta Massada, muito interessante. A maior parte delas são coisas que eu próprio já tenho conhecimento, mas é sempre bom vermos isto publicado pela mão de um clínico que, quer queiramos, quer não, traz sempre um bocadinho mais de credibilidade a todas estas questões. Agora sim, grande abraço, eu volto no próximo. Fui. Reparem,